Tomás Albuquerque acreditava que a esposa era apenas uma ex-garçonete que teve sorte ao se casar com um dos homens mais ricos de Portugal. Então, ele a traiu, a humilhou e a expulsou de casa sem imaginar que Leonor Costa escondia um segredo capaz de destruir tudo o que ele havia construído. Quando ela desaparece, sem deixar rastro, Tomás descobre que a mulher que desprezou não era apenas mais rica do que ele. Era também um gênio que estava prestes a revolucionar toda a indústria aeroespacial europeia. Antes de a gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais. O tipo que faz você pensar duas vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então bora lá. Tomás Albuquerque tinha 52 anos e era do tipo de homem que entra num ambiente e muda o peso do ar. Não pela altura, não pela aparência física, mas por aquela presença específica de quem construiu poder suficiente para que as pessoas ao redor desenvolvam o instinto de notar quando ele entra. Era dono da Albuquerque Aerospace, empresa que havia fundado 30 anos atrás numa garagem em Setúbal, com 2 engenheiros e uma ideia que a maioria das pessoas da época havia descartado como ambiciosa demais para um mercado pequeno demais. Os 2 engenheiros já não estavam mais. A empresa, sim, maior e mais valiosa do que qualquer das projeções originais, com contratos com a Agência Espacial Europeia, com fabricantes de aviação de Portugal, Espanha e Alemanha, com um portfólio tecnológico que havia levado décadas a construir e que Tomás tratava com o orgulho silencioso de pai sobre filho. Havia algo em Tomás que era inegavelmente competente e, ao mesmo tempo, inegavelmente limitado por essa competência, que era a convicção de que havia chegado onde estava exclusivamente pelo que ele era, e que, portanto, sua capacidade de avaliar pessoas e situações era superior à média. Era a armadilha específica do self-made man, que mistura mérito real com arrogância de quem nunca foi desafiado com força suficiente para ver os limites do próprio julgamento. Leonor Costa havia entrado na vida de Tomás numa terça-feira de outubro, há 6 anos, num restaurante em Lisboa onde ela trabalhava. Ele estava com investidores suíços, ela era a garçonete da mesa. E havia algo na forma como ela havia recomendado o vinho sem consultar a carta, sabendo de cabeça as características de cada opção e o que combinava com o que cada pessoa havia pedido, que havia chamado a atenção de Tomás de um jeito que não era comum. Havia pedido o nome dela antes de sair. Leonor, na época, tinha 33 anos, cabelo escuro sempre preso, aquele jeito de estar num ambiente sem fazer barulho, mas estando completamente presente. Havia dito o nome, havia sorrido com aquela cortesia genuína que é diferente da cortesia profissional, e havia voltado ao trabalho. Tomás tinha voltado ao restaurante na semana seguinte, e na seguinte, depois havia pedido o celular dela, coisa que ela havia demorado 2 semanas a dar porque não havia pressa, e isso havia intrigado Tomás de uma forma que não estava acostumado, que era a intriga de alguém que não está impressionado. Eles namoraram por 1 ano antes de Leonor aceitar se casar. Tomás havia interpretado a demora como cautela de quem não queria parecer interesseiro, que havia considerado honesto e respeitável. O que não havia processado era que talvez Leonor simplesmente estivesse decidindo com cuidado uma coisa que entendia ser importante demais para decidir com pressa. Durante 5 anos de casamento, Leonor havia sido exatamente o que parecia ser: discreta, elegante, presente nos eventos necessários com aquela capacidade de estar num ambiente de poder sem precisar nele, o que Tomás havia lido como timidez e que era outra coisa completamente. Cuidava da casa de Cascais com um gosto que todos comentavam.
Conversava com qualquer pessoa em qualquer nível, sem o esforço de quem está se adaptando, mas com a naturalidade de quem está onde quer estar. Havia uma mesa na cozinha da mansão, onde Leonor costumava ficar depois do jantar. Tomás havia comentado uma vez de passagem que era hábito estranho de ficar na cozinha com cadernos quando havia um escritório equipado no segundo andar. Leonor havia sorrido e dito que a cozinha tinha luz melhor. Tomás havia aceitado a resposta sem curiosidade adicional, que era característica dele com coisas que não identificava como relevantes para o próprio interesse. Os cadernos ficavam empilhados numa gaveta. Havia muitos. Tomás nunca abriu nenhum. A noite da traição foi uma quinta-feira de chuva de novembro. Leonor havia voltado mais cedo de um compromisso cancelado. Entrou pela porta lateral com a chave dela e encontrou Tomás na sala de estar com Sofia Drummond, assessora de comunicação da empresa que havia sido contratada há 8 meses e que Leonor havia conhecido em 2 eventos corporativos com aquela cordialidade neutra de quem está avaliando uma situação sem pressa de chegar à conclusão. Havia uma garrafa de Douro Reserva sobre a mesa, um Quinta do Crasto de 2008 que Leonor havia comprado numa viagem ao Douro com a intenção específica de guardar para comemorar o 6º aniversário de casamento que chegaria em março. Tomás viu Leonor entrar. Não se levantou. Havia uma fração de segundo que era a fração que define o caráter de uma pessoa em situação de crise. E o que Tomás fez naquela fração foi calcular. E o cálculo foi que a melhor postura era a ofensiva. Disse que ela não havia avisado que voltava cedo. Disse que isso era problema de comunicação no casamento que havia mencionado antes. Disse, enquanto Sofia saía pela porta sem olhar nos olhos de ninguém, que Leonor havia se tornado distante nos últimos anos e que havia necessidades que um homem tinha e que não eram atendidas. Disse que tudo que ela tinha existia porque ele havia construído, e que ela devia alguma gratidão por isso. E terminou dizendo que sem o dinheiro dele, ela voltaria a ser o que sempre foi, que era ninguém. Leonor ouviu tudo em silêncio. Ficou em pé na entrada da sala enquanto ele falava, com o casaco ainda molhado de chuva, o cabelo úmido, a bolsa no ombro. Não havia expressão de choque no rosto dela. Havia algo que Tomás, mais tarde, passaria tempo tentando identificar, que era aquela expressão específica de quem tomou uma decisão enquanto estava ouvindo e que a decisão estava tomada sem possibilidade de revisão. Quando ele terminou, Leonor foi até a estante do lado da lareira. Pegou uma fotografia emoldurada, a foto preto e branco de um homem mais velho com óculos redondos e aquele ar de quem está pensando em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Colocou na bolsa. Foi ao escritório do segundo andar, abriu uma gaveta específica, pegou uma pasta com documentos, voltou para a entrada. Pegou o casaco de Tomás, não o próprio. O casaco de Tomás, o Burberry que ele usava quando chovia e que estava no gancho da porta. Tomás ficou olhando. Que você está fazendo com o meu casaco? Ele disse. Leonor colocou o casaco em cima da garrafa de crasto que estava na mesa. Então se virou para ele. Guarda a garrafa, ela disse. Você vai precisar mais do que eu. Saiu pela porta. O som da chuva lá fora durou 1 segundo antes da porta fechar. Tomás ficou na sala por um momento. Depois ligou o som, pegou outra garrafa do armário e foi para a varanda olhar para o jardim encharcado. Estava irritado, não culpado, que era a forma como a mente de Tomás processava situações desconfortáveis. Convertia o que deveria ser culpa em irritação com o outro. Tinha certeza que ela voltaria em 2 ou 3 dias. Havia um lugar para onde ir. Havia contas que dependiam da conta conjunta. Havia uma vida estruturada em torno daquela casa e daquele nome. Era onde ela voltaria, mas os dias passaram. 1 semana, 2. Leonor não voltou e não ligou. O celular dela ia direto para o voicemail depois do 2º dia, o que significava que havia desligado ou trocado o número. A conta conjunta continuava sem movimentação do lado dela.
O quarto estava como havia ficado, com as coisas de Leonor, exceto a fotografia e a pasta que ela havia levado. Tomás mandou o advogado verificar. O advogado voltou sem informação útil. Tentou rastrear pelo cartão de crédito pessoal dela e descobriu que não havia movimentação desde a quinta-feira da chuva. Leonor havia desaparecido sem usar nenhum instrumento financeiro que ele pudesse seguir. No terceiro final de semana de silêncio, Tomás ligou para o advogado e pediu um investigador. O investigador era bom no que fazia e levou uma semana para trazer um relatório. O relatório era curto. Leonor Costa estava em Londres. E o relatório tinha outra coisa. O investigador era profissional o suficiente para incluir contexto quando o contexto era relevante para o cliente. E havia incluído o que havia encontrado sobre Leonor Costa antes do casamento. Não o que ela havia contado. O que havia. Tomás leu o relatório sentado no escritório da empresa numa segunda-feira de manhã, antes de qualquer reunião, e ficou em silêncio por um tempo que a assistente dele, que havia passado anos aprendendo quando interromper e quando não interromper, não interrompeu. Leonor Margarida Costa tinha 2 doutorados. Um em engenharia aeroespacial pela Universidade de Cambridge, defendido aos 26 anos com distinção máxima. Outro em física aplicada pelo Institut Polytechnique de Paris, defendido aos 29. Havia publicado 17 artigos em revistas científicas indexadas entre os 22 e os 32 anos. Havia trabalhado como pesquisadora no Centro Europeu de Pesquisa Espacial em Noordwijk por 3 anos antes de voltar a Portugal. O avô se chamava Armando Costa e havia morrido 4 anos atrás, 3 anos após o casamento de Leonor com Tomás. Era investidor. Havia passado 40 anos em Londres, construindo um portfólio que incluía participações em tecnologia, energia e infraestrutura europeia. Havia deixado a herança integralmente para Leonor, que era a única neta, num valor que o relatório do investigador estimava em 540 milhões de euros, com base em registros públicos disponíveis. Tomás ficou olhando para o número. Depois olhou para o nome dos 2 doutorados. Depois olhou para a janela do escritório que dava para o Tejo. Ficou olhando para o Tejo por um tempo longo, sem pensar em nada específico, que era uma coisa rara, porque a mente de Tomás quase nunca estava sem pensar em algo específico. O que havia feito durante 5 anos de casamento era simples e devastador de ver com essa nova perspectiva. Havia estado ao lado de uma mulher com 2 doutorados numa área que era exatamente a área da empresa dele, que tinha publicado pesquisa que qualquer engenheiro da Albuquerque Aerospace reconheceria como trabalho de alto nível, que havia herdado uma fortuna que tornava a dele uma fração, e havia gastado esse tempo convencido de que ela era a sortuda da relação. Os cadernos na cozinha, as noites que ela ficava ali com a luz boa, fazendo cálculos que ele nunca havia perguntado o que eram. Às vezes que ela havia tentado conversar sobre algum projeto e ele havia mudado de assunto porque havia coisas mais importantes para tratar. As referências que ela fazia, às vezes, a pesquisa, a publicações, a nomes da área que Tomás não havia seguido porque eram assuntos da mulher e havia assuntos da empresa que precisavam da atenção dele. E via uma reunião que lembrava com uma clareza nova agora. Um jantar com engenheiros da ESA, em que Leonor havia feito um comentário técnico sobre propulsão iônica que havia causado uma reação nos engenheiros que Tomás havia interpretado na época como educação social. O jeito que pessoas educadas respondem a comentários de esposa de executivo. Havia visto um dos engenheiros trocar cartão com Leonor no final do jantar e havia pensado que era networking por cortesia. Não era. Tomás pediu para a assistente cancelar as reuniões da manhã. Ficou no escritório com o relatório até o meio-dia. Então ligou para o diretor de tecnologia da empresa e pediu que viesse imediatamente. O diretor de tecnologia se chamava Paulo Figueira. Havia estudado no IST e estava na Albuquerque Aerospace há 12 anos.
Era do tipo que não falava muito, mas quando falava, era porque tinha algo a dizer. Tomás colocou o relatório na mesa aberto na página dos doutorados. Você conhece o trabalho de Leonor Costa? Tomás perguntou. Paulo ficou olhando para o nome por um segundo. Leonor Costa. Depois olhou para o ano dos doutorados, para o nome de Cambridge, para o Institut Polytechnique. Olhou para Tomás com uma expressão que era várias coisas ao mesmo tempo. A Leonor Costa, que publicou sobre sistemas de propulsão adaptativa em 2015. Paulo disse devagar. Tomás disse que não sabia. Paulo ficou em silêncio. Depois disse: se for essa, é uma das pesquisadoras mais citadas da área em toda a Europa. O artigo de 2015 mudou a forma como a gente pensa em eficiência de propulsão em baixa órbita. A maioria dos sistemas que a gente está desenvolvendo agora parte de conceitos que ela desenvolveu. Tomás ficou olhando para ele. Paulo ficou olhando para o nome no relatório. Depois levantou o olhar. É a sua esposa? Tomás não respondeu. Paulo fechou o relatório com cuidado. Ficou em silêncio por um tempo educado. Depois disse: onde ela está agora? Era a pergunta que Tomás estava prestes a descobrir de forma que não havia esperado. Na semana seguinte, Leonor Costa apareceu em público pela primeira vez desde a noite da chuva. Apareceu numa conferência de tecnologia aeroespacial em Munique como pesquisadora principal da Orbital Systems Europe, subsidiária de inovação da Meridian Aerospace, a maior concorrente direta da Albuquerque Aerospace no mercado europeu. A apresentação que fez durou 42 minutos. Tomás soube do conteúdo pelo Paulo na tarde do mesmo dia, que havia assistido online, e que veio ao escritório com uma expressão que Tomás nunca havia visto no Paulo em 12 anos, que era uma mistura de entusiasmo científico com preocupação corporativa genuína. O que Leonor havia apresentado era um sistema de propulsão elétrica de nova geração que, se os números mostrados eram verificáveis, reduzia o consumo energético em 38% em relação aos melhores sistemas existentes no mercado, o que incluía os sistemas da Albuquerque Aerospace. Havia mostrado dados de 12 meses de testes. Havia mostrado projeções de escalabilidade. Havia respondido perguntas técnicas com aquela precisão de quem não está apresentando trabalho alheio, mas trabalho próprio, que é uma diferença que qualquer pessoa da área consegue identificar. A sala havia ficado em silêncio por um momento depois da apresentação. Depois havia começado uma série de perguntas técnicas que Leonor havia respondido em sequência, cada uma com a mesma calma, sem hesitar, sem consultar nada, só respondendo. Paulo disse: é real, Tomás. Se implementarem isso nos próximos 2 anos, os nossos contratos com a ESA estão em risco. Não todos, mas os principais. As ações da Albuquerque Aerospace caíram 7% no dia seguinte à conferência. Era uma queda que sozinha podia ter explicações variadas, mas que num contexto de notícia técnica específica que os analistas já haviam conectado, não deixava muita ambiguidade. Os investidores institucionais que acompanhavam o setor haviam visto a apresentação ou haviam lido as análises de quem havia visto. Começaram os telefonemas. O presidente do Conselho Administrativo ligou na quinta-feira. 2 investidores grandes mandaram e-mail pedindo reunião. Um jornalista de economia pediu declaração sobre a tecnologia apresentada pela Orbital Systems Europe e se a Albuquerque Aerospace tinha resposta no desenvolvimento. Tomás havia enfrentado crises antes, havia construído a empresa passando por momentos em que parecia que ia afundar e havia saído deles pela combinação de trabalho, intuição e uma capacidade de manter a cabeça fria, que era talvez a qualidade que mais orgulho lhe dava. Mas essa crise tinha uma camada diferente que as outras não tinham. Tinha o rosto de Leonor. Havia tentado ligar para o número novo que o investigador havia conseguido. Leonor não atendeu.
Havia mandado mensagem pelo advogado pedindo conversa sem agenda jurídica, só conversa. Leonor havia respondido pelo próprio advogado que qualquer comunicação devia ser via representação legal, pois havia processo de divórcio em andamento que ela havia iniciado a partir de Londres. Havia uma parte de Tomás que ainda estava no modo de crise corporativa, calculando movimentos, pensando em como responder tecnicamente ao que a Meridian havia apresentado, em como gerenciar o conselho, em como comprar tempo enquanto a equipe de Paulo acelerava desenvolvimento próprio. Era a parte que havia funcionado 30 anos. Mas havia outra parte que estava fazendo outra coisa, que era rever os 5 anos de casamento com a informação nova, que era como assistir a um filme pela segunda vez, sabendo o final e perceber que todos os sinais estavam lá desde o primeiro ato. A vez em que havia chegado em casa e encontrado Leonor no celular falando fluente em inglês, alemão e francês, numa mesma ligação, transitando entre os três sem pausa, e havia perguntado com quem ela estava falando. E ela havia dito colegas de uma época, o que havia satisfeito Tomás completamente porque não havia motivo para investigar mais. A vez em que havia um e-mail aberto no laptop dela, numa passagem rápida pelo escritório dela em casa, com um cabeçalho da ESA, e ele havia pensado que era newsletter da organização e havia seguido. A vez em que um engenheiro num evento da empresa havia reconhecido Leonor, havia ficado claramente surpreso, havia dito que era uma honra e que havia lido o trabalho dela. E Leonor havia desviado o assunto com aquela habilidade suave de quem não quer que o holofote acenda. Tomás havia interpretado como modéstia de esposa de executivo. Era proteção de identidade que ela havia escolhido manter. Por que ela havia mantido? Essa era a pergunta que voltava com mais frequência. Havia dinheiro suficiente para nunca precisar trabalhar. Havia reputação científica que podia ter aberto qualquer porta. Havia herdado de um avô que havia construído fortuna em Londres e que claramente tinha na neta a continuação de uma inteligência que ele mesmo havia reconhecido, de outra forma não deixaria tudo para ela. E havia escolhido trabalhar num restaurante em Lisboa. Havia escolhido ser simplesmente Leonor. Havia escolhido, quando apareceu Tomás, deixar que ele acreditasse o que queria acreditar sobre quem ela era, não como estratégia, mas porque havia uma coisa que Leonor Costa havia buscado a vida inteira naquele espaço entre o sobrenome do avô e os títulos acadêmicos e o dinheiro herdado, que era ser vista por quem era, não pelo que representava. Havia apostado que Tomás era capaz de fazer isso. E havia perdido a aposta aos poucos por 5 anos, cada pequena evidência de que ele não a estava vendo de verdade sendo guardada num lugar interno que não critica, só registra. Até a noite da chuva, que havia sido o registro final. A reunião do Conselho Administrativo aconteceu numa segunda-feira, 3 semanas depois da Conferência de Munique. Eram 7 membros mais Tomás. A pauta oficial era a estratégia de resposta competitiva à tecnologia apresentada pela Orbital Systems Europe. A pauta não oficial, que todo mundo sabia que estava na sala, era se Tomás ainda era o líder certo para conduzir a empresa naquele momento. Tomás havia chegado com o Paulo e com um relatório técnico que a equipe havia preparado em ritmo acelerado, mostrando o estado atual do desenvolvimento interno e um plano de aceleração. Era bom trabalho. Paulo havia dito que estava orgulhoso da velocidade com que a equipe havia se mobilizado. A reunião durou 3 horas. Tomás apresentou, respondeu perguntas, defendeu posições com a competência de quem conhece a empresa melhor do que qualquer pessoa naquela sala. Mas havia um momento que o definiu mais do que qualquer argumento técnico. O presidente do conselho, um homem de 70 anos chamado Sebastião Pinto, que havia investido na empresa 15 anos atrás e que tinha o tipo de percepção que vem de décadas observando executivos sob pressão, perguntou uma coisa que não estava na pauta oficial. Disse: Tomás, a pesquisadora principal da Orbital Systems Europe,
é a sua esposa? Qual é a sua avaliação do trabalho dela? Havia silêncio na sala. Tomás ficou com essa pergunta por um momento. Havia várias respostas possíveis que eram estrategicamente defensivas, que separavam o pessoal do profissional, que gerenciavam a narrativa. Ele não deu nenhuma delas. Disse: é o trabalho mais relevante que apareceu neste setor nos últimos 10 anos. E eu estava ao lado dela enquanto ela o desenvolvia e não prestei atenção. A sala ficou em silêncio. Tomás continuou. Disse que isso não mudava o que a empresa precisava fazer tecnicamente, que era o que o relatório do Paulo descrevia e que ele defendia. Mas disse que havia uma questão de julgamento pessoal que o conselho tinha todo o direito de avaliar, que era que o responsável pela empresa havia passado 5 anos ao lado de uma das maiores especialistas da área sem reconhecer o que estava ao lado. Sebastião ficou olhando para Tomás por um momento. Depois disse que apreciava a honestidade, que iam continuar a reunião. Leonor soube da reunião do conselho pelo mesmo caminho que a maioria das coisas sobre a Albuquerque Aerospace chegavam ao mercado, que eram as fontes especializadas que cobriam o setor. Estava em Londres, num apartamento no Kensington, que havia sido do avô, e que havia ficado para ela, com vista para o parque e aquela luz de tarde londrina que era diferente de qualquer outra luz. Estava trabalhando num caderno. Sempre havia caderno. Havia gavetas de cadernos no apartamento de Lisboa, que ela havia mandado buscar pela pessoa que cuidava da casa. E havia novos cadernos começados em Londres, que eram a continuação de um trabalho que havia começado quando tinha 21 anos, e que nunca havia parado mesmo quando parecia que havia parado. A mensagem que chegou não foi pelo advogado dessa vez, foi uma carta física, num envelope, com a letra de Tomás, que ela reconheceu imediatamente porque havia visto essa letra por 5 anos em bilhetes curtos e listas de coisas. Leonor ficou com o envelope por um tempo antes de abrir. Depois abriu. A carta era de 2 páginas. Tomás não havia pedido nada. Não havia argumento, não havia negociação, não havia tentativa de reverter o divórcio ou de chegar a algum acordo que beneficiasse a Albuquerque Aerospace. Havia só 2 páginas onde Tomás escrevia o que havia sido difícil de escrever, que era o que havia feito de errado, com uma clareza que Leonor não havia esperado encontrar naquela letra. Escrevia sobre os cadernos que nunca havia aberto, sobre as conversas que havia desviado, sobre a noite de Munique que havia inventado antes do casamento, porque havia querido impressionar investidores e havia pedido que ela fosse a garçonete da mesa, sem saber que havia pedido isso para uma das pessoas mais qualificadas do ambiente. Sobre os 5 anos que havia passado ao lado de alguém e havia escolhido ver só o que confirmava o que já acreditava. Na última página havia uma linha só. Eu não soube ver você. Esse é o erro que não tem como reparar, mas que precisava ser dito. Leonor dobrou a carta. Ficou olhando para o parque por um tempo com aquela calma que havia confundido tanta gente por tanto tempo, que não era frieza, era a calma de quem processa por dentro antes de qualquer demonstração por fora. Depois foi ao caderno e continuou o que estava fazendo, que era um problema de eficiência de transferência de energia que havia estado resolvendo em partes diferentes ao longo de semanas e que estava chegando num ponto que ela reconhecia como perto do que estava procurando. Havia essa sensação específica que a matemática dá quando você está chegando em algo real, que é diferente de qualquer outra sensação e que ela havia aprendido a confiar desde os 18 anos. Trabalhou por 2 horas. Depois parou. Ficou com a carta de Tomás na mão por um momento. Depois foi até a escrivaninha do avô, abriu uma gaveta e colocou a carta dentro. Não jogou fora. Guardou. Não porque havia uma porta aberta, mas porque havia sido honesta. E honestidade merecia ser guardada. O divórcio foi concluído 4 meses depois. Leonor havia recusado qualquer partilha de bens além do que era legalmente estipulado como mínimo. Havia recusado pensão.
Havia saído do casamento com o que havia entrado e com o que havia guardado por 5 anos enquanto estava, que era o trabalho que ninguém havia visto e que estava agora virando realidade num laboratório em Londres. A tecnologia que havia apresentado em Munique foi licenciada pela Orbital Systems Europe, com parceria estratégica com 3 agências espaciais europeias. Paulo Figueira havia conseguido aceleração suficiente no desenvolvimento interno da Albuquerque Aerospace para que a empresa não perdesse os contratos principais, mas havia perdido alguns menores, e o mercado havia redimensionado o valor da empresa de acordo com o novo cenário competitivo. Tomás continuou à frente da empresa. O conselho havia decidido manter, com revisão de governança e entrada de 2 novos membros independentes. Era diferente de antes. Havia algo na posição dele que havia mudado de textura, não porque havia perdido poder formal, mas porque havia perdido a convicção absoluta que havia acompanhado o poder nos 30 anos anteriores. E convicção absoluta, quando vai embora, não volta do mesmo jeito. Às vezes não volta. Numa tarde de março, Paulo entrou no escritório com uma edição de uma revista científica. Colocou sobre a mesa aberta numa página. Era um artigo de Leonor Costa, publicado dias antes, sobre os fundamentos teóricos do sistema de propulsão que havia apresentado em Munique. Nos agradecimentos, numa sessão curta no final, havia um parágrafo onde ela agradecia as pessoas que haviam contribuído para o trabalho ao longo dos anos. Havia nomes de professores, de colegas de Cambridge, do avô. E havia uma linha que dizia: aos 5 anos em que o silêncio foi o ambiente em que o melhor deste trabalho se desenvolveu. Tomás leu aquela linha 2 vezes. Paulo ficou em silêncio. Depois se levantou e saiu, o que era a habilidade específica do Paulo, saber quando sair. Tomás ficou com a revista. Havia silêncio no escritório. Havia o Tejo lá fora pela janela, o mesmo Tejo de sempre, com os barcos passando com aquela lentidão que o rio tem em certas horas da tarde. Havia uma coisa que Leonor Costa havia feito durante 5 anos, que ele estava entendendo agora, com uma clareza que chegou tarde, mas que chegou. Ela havia escolhido todos os dias ser só Leonor. Havia escolhido deixar de lado o sobrenome do avô, os títulos, a fortuna, o currículo que qualquer pessoa do setor reconheceria. Havia escolhido entrar numa vida mais simples e ver o que encontrava. Havia encontrado Tomás. Havia ficado 5 anos. Havia saído numa noite de chuva com uma fotografia e uma pasta. E havia continuado fazendo o trabalho que sempre havia feito, em silêncio, num caderno na cozinha de uma mansão de Cascais, onde o marido nunca havia perguntado o que ela estava calculando. Tomás fechou a revista. Ficou olhando para a capa por um momento. Depois colocou na prateleira ao lado da mesa, no lugar onde ficavam as publicações que ele considerava referência. Era o lugar certo. Havia uma lição que 40 anos de construção de empresa não haviam ensinado, mas que 5 anos de casamento com Leonor Costa estavam ensinando agora, tarde, da forma que as lições tardias chegam, que é com uma nitidez que a experiência de ter errado empresta para elas, que o que uma pessoa vale nunca está no que ela demonstra para impressionar, está no que ela faz quando ninguém está olhando, nos cadernos que ela preenche de madrugada na cozinha, no trabalho que ela continua fazendo mesmo quando o ambiente ao redor não o reconhece. Leonor Costa nunca havia precisado do reconhecimento de Tomás. Havia querido, porque reconhecimento de quem amamos é coisa que qualquer pessoa quer, mas nunca havia precisado. A diferença entre querer e precisar é o espaço onde o caráter mora, e o caráter de Leonor havia morado ali com uma solidez que nem 5 anos de invisibilidade havia abalado. Tomás havia chamado a mulher de ninguém. A mulher havia saído, havia ido para Londres, havia aberto os cadernos e havia mudado um setor inteiro com o que tinha dentro da cabeça. Ninguém é uma palavra que deve ser usada com muito cuidado,
porque você nunca sabe o que a pessoa que você está descartando carrega dentro dela. E quando descobre, pode ser que seja tarde demais para que a descoberta sirva para qualquer coisa além de ensinar. Serviu para Tomás. Chegou tarde, mas serviu. Se você chegou até aqui dessa história, me faz um favor. Clica no like agora. Faz diferença real para o canal crescer. Compartilha com alguém que precisa ouvir que subestimar uma pessoa pelo que ela parece ser é talvez o erro mais caro que você pode cometer. E se inscreve no Contos de Eli para não perder a próxima. Antes de ir, quero te perguntar uma coisa. Você já guardou alguma parte de quem você é porque o ambiente ao redor não estava pronto para receber? Me conta nos comentários. E lembra sempre disso. As pessoas mais extraordinárias raramente são as que fazem mais barulho. São as que ficam na cozinha de madrugada com um caderno e uma ideia que o mundo ainda não sabe que precisa. Obrigado por assistir. Isso é Contos de Eli. Inscreve, curte e nunca subestime alguém porque escolheu ser discreta. Discreto não é o mesmo que pequeno. Nunca foi.